Olá, família, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um tema bem específico para todos do meu canal em relação à reencarnação, né? O que a gente pode falar sobre reencarnação? Reencarnação é quando o seu espírito ele recebe uma matéria para ele poder evoluir no plano terreno, tá? Primeiramente, a reencarnação ela se dá àqueles que têm o propósito em evoluir, tá? Em vários tipos de sentido, né? Pode ser no plano material, pode ser no plano familiar, pode ser no plano espiritual, né? Então as pessoas que têm a missão de reencarnar e estar aqui nessa terra, elas têm como missão ajudar umas às outras a receber a sua missão de vida, tá? A missão de vida, inclusive, é um assunto bem específico, mas ela tem vários significados, né? Às vezes a missão de vida ela não é só profissional, como também espiritual. Às vezes a sua missão de vida é você abrir uma ONG, é você ajudar pessoas, é você ter uma empresa onde você tem vários tipos de funcionários. Então são vários tipos de sentido que se dá a reencarnação e a missão de vida. A missão de vida, inclusive eu vou falar em outro vídeo o que ela representa, tá? Lembrando, pessoal, que quando a gente reencarna, né, a gente tem a missão de estar na matéria. A matéria é o quê? É isso aqui, a matéria é isso, é o que toca, é o que sente, tá? É o que você consegue ver, tá? E o espiritual é aquilo que você não vê, tá? É o que você tem como oculto, você não consegue enxergar, mas você consegue sentir, tá? Primeiro ponto. O segundo ponto é que na reencarnação existem vários tipos de pessoas que têm um registro, né? Onde você consegue familiarizar as coisas que você escolheu para você fazer nessa terra, tá? Primeiramente, os registros, eles são a família que você escolheu ter, tá? Fernanda, mas a gente não escolhe, a gente escolhe sim. No espiritismo, a gente acredita que a gente escolhe essas coisas, né, que a gente não consegue compreender em vida, né? Então a gente escolhe a família que a gente tem, a gente escolhe os amigos que a gente é cercado, né? Escolhemos também a missão que a gente tem na vida das pessoas, a missão que a gente tem na nossa vida, tá? E a gente escolhe também, pessoal, a sua missão espiritual, tá? Por isso que tem muita gente que é espírita por anos, anos e anos e anos, e depois vai para uma igreja evangélica. Mas isso não deixa de ser uma missão espiritual. Porque ali, mesmo sendo numa igreja, ela, de certa forma, ela vai conseguir desenvolver os dons dela mediúnicos, tá? Então, ela consegue se familiarizar com as pessoas que estão ali, ela consegue orientar, ela consegue ajudar as pessoas a evoluir de certa forma, tá? Então, a pessoa que é espírita, ela acredita que no meio que ela está, ela tem que fazer sempre o bem e evoluir com aquilo dali de certa forma e orientar aqueles que a cercam, tá? Então, lembrando, gente, que a reencarnação, ela também um espírito que veio para a Terra para também evoluir de certa forma a chegar num nível, num grau de consciência onde ela vai ter um certo tipo de evolução, onde ela não vai ter que voltar, né, e cumprir certos deveres que ela já cumpriu. Então, se ela conseguiu obter, né, um certo tipo de evolução e ter entendido certas coisas, ela não precisa voltar, regredir, para voltar de novo e cumprir aquilo dali. Então, por isso, a evolução, né? Então, muita gente entende que o espiritismo, ele acredita, né, que as pessoas, elas vieram, de certa forma,
para ajudar umas às outras, tá? Essa é uma das nossas missões. E lembrando também outro detalhe importante, é que, como aconteceu no filme, né? Nosso Lar, né? O André Luiz, ele foi um excelente médico. Foi um médico especialista, um dos médicos que são mais procurados na região dele, na cidade que ele morava, né? E isso significa o quê? Que quando ele foi para o plano espiritual, ele teve que lidar com o quê? Com situações muito difíceis, onde ele não podia exercer como médico, mas evoluir para ele chegar a ser um médico espiritual, né? Que ele foi médico na Terra, ele não foi médico no plano espiritual, ele foi para o plano espiritual como André Luiz. Então ele tinha vício de bebida, ele tinha vício de cigarro, né? Então, são coisas que inclusive eu fumo e bebo, mas hoje é um dia que eu tirei pra mim. Mas o que acontece? Esses pontos, né, que a gente pode perceber do vício, né, em excesso, tudo em excesso faz mal, né, para nossa carne e para o nosso espírito. Então isso é uma representação, pessoal, para vocês entenderem o que uma pessoa faz quando ela vai para o plano espiritual. Ela fica doente, enferma, com feridas, né, inclusive espirituais, não só carnais, né, que ela vai ter que se curar para depois se tratar, para depois ela cuidar das outras pessoas que precisam dela, tá? Então isso é um dos pontos, né? Então lembrando, pessoal, que o vício, ele é uma das coisas. Outra coisa também que é a soberba, é a ignorância, é você tratar o outro como uma pessoa qualquer, você não ter devido respeito, né? Você ter a avareza, você ter a vaidade, você ter a ganância, né? Você ter certos tipos de coisas que no plano espiritual isso também é bem relevante, né? Então as pessoas que vieram de certa forma para evoluir, elas têm que consertar esses pontos, né? Talvez a pessoa ela tenha um hobby muito bacana, ela toca piano, ela toca violão, ela acha que desencarnando no plano espiritual, ela vai estar lá tocando o violãozinho dela. Talvez não. Talvez a pessoa vá lá para ser um instrutor, ser uma pessoa que orienta, ser uma pessoa que tem uma outra área dela, que ela vá se aprofundar para orientar aqueles que precisam, e não só como músico, como uma pessoa que toca um instrumento. Entende isso? Então isso é uma coisa muito importante para a gente entender, tá? Lembrando, pessoal, também que na reencarnação existem pontos específicos onde a gente tem a nossa família, a nossa profissão, o parceiro ou o cônjuge, né, que a gente convive, e que às vezes você tem um parceiro que é para sua vida inteira, né? É aquela pessoa que veio realmente para ser o seu parceiro de vida, o seu companheiro de alma, né? Que a gente entende que são as pessoas que casam uma com a outra e tem esse devido caminho para seguir ao lado dessa pessoa. E as pessoas, elas não acreditam mais em alma gêmea hoje em dia, né? Mas existe também a situação de você encontrar a sua alma gêmea, né? E você não ter ainda o preparo certo para você receber aquela pessoa. E nem aquela pessoa te aceitar na vida dela. Você conheceu, mas nem sempre as almas gêmeas vêm para ficar juntas, tá? Eu já comentei isso aqui no meu canal em um vídeo. Então, muita gente acha que, eu encontrei minha alma gêmea, eu vou casar, eu vou ter filho. Não, nem sempre é assim, tá? A gente tem milhões de almas gêmeas. E no plano reencarnatório, né, quando você vai encontrar alguém, uma pessoa, né, e essa pessoa veio para fazer mudança na sua vida, às vezes você não fica com a alma gêmea, às vezes você fica com um companheiro de vida, alguém que você veio para trilhar uma jornada, ter filhos, inclusive, né, e foi a pessoa que você menos colocou crédito, mas é aquela dali que vai ficar com você a vida inteira. Tá bom, pessoal? Então isso aqui foi só um review, né, do que é reencarnação.